Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui para mais um Hangout de quinta-feira, trazendo Caio Breno, do canal Terra Oculta. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Márcia, a palavra está com você. Boa noite para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no canal da Rádio Remix online para você aqui no YouTube. Hoje a gente tem Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta, para você, falando de um telefonema para Deus. Então, ó, fica ligadinho aí que tem muita coisa para rolar nesse Hangout de hoje. Boa noite, Caio. Boa noite, Marcela, com vocês. Caio, de certa forma eu estou mexido com essa coisa, né? Se a gente tivesse a possibilidade de dar um telefonema para Deus, o que poderia acontecer? A palavra está contigo, meu amigo. Vamos em frente. Bom, boa noite, Marcelo. Bom, telefonema para Deus. É uma coisa que a gente vem tentando fazer, né? A perder de vista no passado. A perder no tempo, né? No rio do tempo. Ou seja, o homem, desde que o homem tenta falar com o sobrenatural, com forças maiores, com o Criador, com Deus, né? E o homem vem utilizando o quê? Diversas metodologias, né? E essas metodologias interessantes que levaram a várias direções, a várias vertentes. E nesses idas e vindas, nessas tentativas de se falar com Deus, o homem acabou falando com um monte de coisa, menos Deus, né? Por que um monte de coisa menos Deus? Porque se você vê a história da humanidade, principalmente a história que envolve sistemas de crença, correlacionado com o estudo de teologia, você vai ver o quê? Que o homem, nos últimos 6, 7 mil anos, ou até mais, se você vai considerar achados recentes, como o Göbekli Tepe, na Turquia, que são ruínas que remontam ao fim da era glacial, 12 mil anos atrás, né? Você vai verificar que o homem, desde aquela época até hoje, ele tenta esse contato com o sobrenatural, com as suas origens, tenta um contato com o que está por detrás do véu. Ou seja, falar com Deus. E se você começar a analisar, por exemplo, começando assim, por uma história mais recente, né? Começando aí com a Babilônia, né? Você tem uma história de 6 mil anos atrás, culminando com coisas mais recentes, como os sumérios, né? Você vai verificar o quê? Você vai verificar que, desde aquela época, tenta-se a comunicação com seres superiores, ou talvez até angelicais, como eram chamados, né? Em algumas épocas da história da humanidade, que advém de uma outra realidade que está fora da nossa, né? Então, o homem antigo, o homem pré-histórico, começando na pré-história, vamos partir para uma coisa mais antiga, aliás, começando da pré-história. Se você verificar, na época do Neolítico, né, pinturas rupestres em cavernas de 40 mil, 70 mil, 600 mil anos, você vai ver o quê? Vai verificar o quê? Que o homem sempre tentou contactar o sobrenatural. Com rituais xamânicos, por exemplo, nesses rituais com a ingestão de certas ervas, alucinógenas, chás, né? O homem sempre tentou se comunicar com o invisível, né? E aí você vai ver o quê? Cerimônias sendo descritas nas paredes das cavernas, desses estados alterados da consciência dos homens pré-históricos, dos homens antigos, tentando se comunicar com Deus, ou com forças maiores ocultas, né? Advindas do quê? Da suposta espiritualidade. E você vai ver também que nessas mesmas pinturas rupestres, né, tanto sejam da Austrália, por exemplo, na região de Ondina, né, do povo Ondina, né, que é de Kimberley, a região de Kimberley, na Austrália, né, ou mesmo algumas pinturas rupestres da África do Sul, e outras coisas mais, você vai verificar o quê? Você vai verificar não só a presença de seres sobrenaturais, mas seres muito misteriosos, similares aos atuais seres ditos alienígenas, né? Você vai ver a figura do Grey sendo representada em algumas cavernas, em algumas regiões, ou figuras muito próximas aos Greys, né? E principalmente também em regiões remotas, como por exemplo, na planície de Tassili, né?
no deserto do Saara, né? Região essa que há 10 mil anos atrás não era um deserto, era uma floresta equatorial, né? Em certas cavernas aí em Tassili, você vai ver também a presença desses seres sobrenaturais interagindo com o homem pré-histórico, já naquela época, 10 mil anos atrás, em pleno coração da África, né? E então, rituais xamânicos esses que tentavam fazer essa ponte de ligação do nosso mundo físico com esses mundos invisíveis, né? Você vai ver também em cavernas, em achados arqueológicos, que os homens se preocupavam com seus mortos e também se preocupavam aonde seus parentes iriam parar após a morte do corpo físico, né? Você vai ver em sepulturas as famosas pedrinhas, né, com figuras humanoides nas pedras pintadas que ficavam enterradas, ou pelo menos ao lado do túmulo do falecido, né, nas cavernas, e interpretadas como a primeira tentativa do homem, né, a aprisionar a alma do seu parente querido já falecido. Ou seja, quando você tinha que caminhar de uma região para outra, você geralmente se pedia, ou pensava-se na proteção dos antepassados com relação a nós. Então carregava-se pedrinhas conosco, porque os antigos achavam talvez que essas pedrinhas eram a maneira mais fácil de você anexar a alma e carregá-la com você, de um parente seu, que estaria ou protegido de forças ocultas ou te protegendo, né? Essa foi algumas das interpretações de alguns estudiosos, né, de alguns colegiados. E você vai ver também essas tentativas de se comunicar sendo efetuadas adiante, então, voltando para a Babilônia, com todo tipo de cerimônia, sincretismo, e todo tipo de ritual, né, rituais, que tentavam realmente aproximar o quê? O homem desses seres. E aí você vai observar, por exemplo, em inscrições antigas, cuneiformes, ou mesmo em tábuas sumérias antigas, a presença de seres sobrenaturais sendo escritos também nessas tábuas, né? Você vai ver a presença dos famosos Anunnakis, por exemplo, que muitas pessoas interpretaram de uma maneira um pouco errônea a sua atuação no mundo antigo, como Zacharias Stitch, né? Zacharias Stitch, né? Que escreveu vários livros, o 12º Planeta, e contava a história que os Anunnakis vieram na Terra e com a ideia de minerar ouro para o seu planeta, né, que precisava de uma atmosfera protegida por ouro. Quer dizer, o Stitching traduziu tudo de uma maneira meio que distorcida, essas tábuas antigas cuneiformes, né, de maneira a criar toda uma história sobre os Anunnakis, né, que na verdade, na Suméria antiga, eram tidos como deuses, né, senhores, porque Anu, ao contrário do que muitos estudiosos, muitos colegiados pensam, Anunnaki não é os descidos da Terra, terra aqui. Anu não é que, é um título antigo. Anu é um título de nobreza, Anu é um senhor. Enlil, Enki, eles eram Anus. Anu, Enki, Anu, Enlil. Então eles eram senhores também, né? Você tem toda uma geração de reis, um período de 400 mil anos, escritas de uma dessas tábuas cuneiformes, que na verdade não é uma tábua, quase que nem um retângulo em forma de, quase que nem um cubo, né? Descrevendo que os Anus, eles reinaram por mais de 400 mil anos na Terra, né? Então você vai ver a presença desses seres que hoje em dia, de acordo com muitos pesquisadores, inclusive em certos ufólogos, são tidos como os antigos astronautas, ou os deuses astronautas, como aquele livro de Eric von Däniken, né? Uma interpretação um pouco errônea, porque, na verdade, astronauta é o quê? Astronauta que navega entre as estrelas, navegador interestelar, no espaço. E esses seres nos mostram, na forma de contato, de aproximação, dentro dessas tentativas de comunicação entre nós e eles, que os mesmos são advindos do quê? De uma realidade muito além de uma simples viagem interestelar, mas
de uma viagem interdimensional, temporal, inclusive. Porque os Anus não eram somente senhores da Terra, mas como senhores da matéria e do tempo, né? Os Anus, eles, como são descritos nas tábuas do destino, possuem uma tecnologia não só interdimensional, mas como temporal também. Mas eu não vou me atrelar muito em detalhes sobre isso. Mas voltando sobre comunicações interdimensionais, ou seja, o telefonema para Deus. Você vai ver aqui também. No passado, certos povos antigos, como os hebreus, por exemplo, tentando falar com Deus, né? Aliás, Deus esse muito interessante, uma característica muito peculiar no Velho Testamento, se você considerar a história bíblica, que na verdade, ao meu ver, não descreve realmente os fatos reais que ocorreram no passado antigo, nessas interações entre certos povos e o dito Deus hebreu. Por que eu digo isso? Porque certas escrituras antigas, como a Bíblia, por exemplo, hoje em dia são estudadas por certos pesquisadores, arqueólogos, e nessas pesquisas, o que verificou-se? Você também tem, por exemplo, um professor chamado Thomas L. Thompson, né? Que é um cidadão americano que mora hoje em dia na Dinamarca, né? Ele é um teologista da Universidade ele é um teologista, ou foi, na verdade, até 2009, um teologista da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, né? E lá você vai verificar o quê? Que em seus estudos sérios, de anos e anos de pesquisa, aliás, um pesquisador muito meticuloso, quem quiser pesquisar, procurar sobre Thomas, Thomas, que é o sobrenome, Thompson, Thompso, professor, da Escola de Teologia de Copenhague, e também estudou também teologia na Universidade de Tübingen, né? Tem um PhD, e depois virou professor. E ele estudou muito meticulosamente esses povos e essas histórias antigas bíblicas, né? Inclusive a história do povo hebreu, né? E o que ele verificou nesses anos de estudo, né? Que a história do povo hebreu que fugiu da Babilônia é uma história meio que sem fundamentos históricos, vamos assim dizer, e arqueológicos, né? Uma história essa que foi contada, inclusive, com a introdução daquela famosa figura bíblica que foi Moisés, né? Então, segundo o professor Thomas Thompson, só citando um exemplo, Moisés não existiu, porque não há dados arqueológicos ou históricos dentro de povos antigos como os egípcios, por exemplo, e inclusive na Babilônia, o assentamento babilônico, que na época nem existiu, da presença dos hebreus. Mas por que eu estou falando isso? Porque é interessante que você vê uma dessas tentativas de comunicação bíblica entre povos antigos e Deus sendo feitas por Moisés, né? Você vê Moisés subindo lá no monte, pegando as tábuas, né, da lei, ou seja, aquelas 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, que na verdade não eram 10, né? Mas isso é uma outra história. E Moisés falando com Deus, que se manifestou de acordo com a história, naquele arbusto incandescente, que pegou fogo, mas que na verdade não queimava, não consumia o arbusto. E aquilo era o Deus hebreu, né? E é interessante que você verifique, então, que aí temos uma comunicação de algo que provavelmente, segundo indícios fortes arqueológicos do professor Thomas, que não existiu Moisés, falando com algo que se dizia ser Deus. Olha que interessante. Ou seja, uma figura histórica que temos suas dúvidas hoje em dia de sua existência, se levarmos em consideração fatores arqueológicos, tirando, obviamente, os textos bíblicos antigos, né? Porque, segundo o professor, esses textos não têm fundamento nenhum histórico, né? Quem os criou? Temos nossas
nossas conjecturas aqui, que eu não vou também entrar em detalhe. Mas, adiantando, Moisés tem fortes indícios de ser o quê? A personificação de Akhenaton como um líder hebreu. Akhenaton, para quem não sabe, é um faraó egípcio. E escreveu várias passagens, ele mesmo, sobre o povo hebreu. E há certas suspeitas que Akhenaton personificou a figura mítica de Moisés. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque você tem o quê? Alguém chamando Deus, e Deus aparecendo num arbusto, e esse arbusto falando certas coisas para Moisés, e Moisés comandando seu povo no deserto. E povo esse que cometeu muitas atrocidades, genocídios na época. Essa é uma coisa interessante. Um Deus violento, um Deus tirano, que jogava um povo contra o outro. Ou seja, primeiro você tinha o quê? O povo escolhido. Depois você tinha povos que não eram escolhidos, e que eram massacrados e varridos da terra, nessas guerras bíblicas que você vê no passado. Então, essa comunicação denota o quê? Uma comunicação falsa, uma comunicação que atende uma agenda de algo que se passa por Deus, né? E para piorar a situação, com alguém que nunca existiu, que é Moisés. Talvez personificado por Akhenaton. Quer dizer, é uma história meio complicada, porque ambos os lados, extrafísico e físico, são inverdades. Ou seja, um se passando por Deus e um se passando por algo que não existiu. E aí você se pergunta, então realmente se a comunicação ocorreu? Nunca iremos saber. Isso só para citar um dos exemplos de telefonemas para Deus que tentamos dar no passado e que colocamos em textos sagrados antigos, que são ditos como autênticos e verdadeiros, correlacionados com a nossa história passada. Outro exemplo engraçado, só para citar, já saindo do judaísmo e indo para o cristianismo, aliás, tanto o judaísmo, cristianismo e islamismo, os muçulmanos, têm as mesmas origens em quem? Em Abraão, né? Ou seja, a mesma raiz antiga. Então, saindo um pouco dessa história do Akhenaton, do Moisés fazendo uma chamada para Deus e conversando com Deus, vamos seguir em frente com a figura de quê? A figura de Jesus, né? Jesus, há dois tipos de Jesus. Há Jesus Cristo, o Cristo, e há Jesus. São duas entidades completamente diferentes. Por Christos era uma palavra grega, né? E Jesus, que vem de Yoshua, era uma outra figura antiga que possuía certas características, inclusive físicas, que não tem nada a ver com a descrição que a Igreja Católica o faz em tempos passados, que foram, por sua vez, retiradas de alguns escritos dos evangelistas, né? Então, muitas pessoas agora podem estar torcendo o nariz e se perguntando, mas os evangelhos não são autênticos? São daquela época. Época essa, mais de 100 anos depois de Cristo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o primeiro, tem-se a criação de dois seres aí, que acabaram sendo unificados, Cristo e Jesus. Uma figura mítica, com superpoderes, que, por sua vez, foram escolhidos e correlacionados e enumerados no Concílio de Nicéia, né? Que ocorreu, se eu não me engano, no ano 360 e alguma coisa, 365, alguma coisa, em Nicéia, né? E lá se decidiu como que seria a figura mítica de Cristo. Nasceu no dia 25 de dezembro, ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, são coisas que corroboram, não com fatos históricos, mas com uma coisa chamada, e conhecida hoje em dia por várias sociedades secretas, como a maçonaria e outras coisas mais, chamado o quê? Inclusive pelos Rosa Cruz, chamado do quê? De astroteologia, ou seja, o estudo de Deus com base nos astros, astroteologia. Por quê? Base nos astros. Porque
toda a simbologia encontrada em vários textos antigos, inclusive os bíblicos, inclusive dos evangelistas, remontam ao quê? Remontam a uma correlação simbólica entre os astros do céu e certas figuras míticas que se encontram nesses manuscritos antigos. Ou seja, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, nasceu dia 25 de dezembro, tudo correlacionado aqui com movimentos planetários, movimentos estelares. Você tem o quê? Você tem, por exemplo, os 12 apóstolos. 12 apóstolos é uma simbologia, né? Você tem os 12 apóstolos em várias religiões, em várias épocas. Você tem as 12 tribos de Israel, e tudo isso correlacionado ao quê? Com uma astroteologia. Porque você vai verificar que o Sol faz certos movimentos no céu, e você tem os movimentos da Terra também. Você tem o solstício de inverno, o solstício de verão, e o que acontece? No solstício de inverno, dia 21 de dezembro. Tá? Então, o que acontece? O Sol, depois de 3 dias, ele volta para a mesma posição no céu, no solstício de inverno. E é quando Jesus nasceu, dia 25, ele volta a ocupar uma posição particular no céu, e aquilo correlacionado aqui com o movimento do Sol, o Deus Sol. E é por isso que Cristo é representado em várias figuras também, com aquele halo na cabeça que representa o Sol. Né? E também representa, a ideia do halo representa o quê? Está correlacionado com uma coisa muito mais forte que o Sol, que são os anéis de Saturno. Mas isso é uma outra história que não vou me adentrar aqui, e não vou me estender de uma maneira muito grande. Mas o que eu quero dizer? Todas essas épocas e fatores históricos, onde você vê o homem querendo se comunicar com um super-homem, com um salvador, com Deus, né? Todas essas histórias estão correlacionadas com astroteologia, né? Que inclusive os babilônios eram exímios, né? Astrólogos e teólogos, né? Você vai verificar o quê? Que essa correlação não tem nada a ver com a ideia de estarmos falando com Deus, né? Mesmo porque, se você analisar Deus profundamente, Deus não é um ser antropomórfico, ou seja, não é um ser que tem forma, que é humano, que fala conosco diretamente, através da linguagem, através de uma simbologia conhecida. Porque mesmo porque Deus nós não conhecemos, não sabemos o que é, não sabemos sua essência íntima, mas sabemos que nós fazemos parte dele, somos originários dele. E sempre tentamos buscar Deus aonde? Externamente, por aí. Seja num objeto, num sincretismo fetichista, seja através de adorações astrológicas ou estelares, né? Seja através de contatos mediúnicos, ou seja, a começar de rituais xamânicos antigos, onde o xamã tentava adentrar espiritualmente, sair do corpo e adentrar no mundo espiritual, seja através de canalizações mediúnicas, onde certas entidades se apoderavam dos médiuns, ou se aproximavam dos médiuns, e davam comunicação através de pessoas vivas, ou seja, os mortos dando comunicações através dos vivos. Coisa essa que, se você verificar em teologia, em textos antigos, como bíblico, foi uma coisa proibida, né? E você, continuando esse raciocínio, você vai verificar essas tentativas ocorrendo na Idade Média, onde o homem tentava falar com os próprios seres angelicais, com as famosas tentativas mediúnicas daquele médio polonês Edward Kelly e John Dee, na Inglaterra, em 1587, onde os dois tentavam falar com os anjos, através da linguagem enoquiana. Só citando um exemplo aqui, né? E você vai ver diversos povos, tribos, como os aborígenes e outras tribos ao redor espalhadas pelo mundo, tentando se comunicar com os mortos através do quê? De rituais
ou xamânicos ou rituais quase xamânicos, onde você tem essas entidades dando uma certa comunicação. Então, esse costume antigo de tentar chamar o sobrenatural já vem de longas épocas, né? E o homem, recentemente, com a tecnologia, né, adentrou num mundo mais tecnológico, onde essas comunicações passaram a ser conhecidas como o quê? Como EVP, Electronic Voice Phenomenon em inglês, que é o fenômeno de vozes eletrônicas, ou TCI, Transcomunicação Instrumental, onde certos computadores, rádios e outros aparelhos recebem voz, som, imagens dos ditos mundos extrafísicos também. Passamos a fazer telefonemas com a nossa própria tecnologia, ou receber telefonemas, aliás. Porque, na verdade, a TCI, a transcomunicação, não é algo que nós entendemos ainda na sua totalidade, ou seja, nós somos mais receptores do que transmissores. Nós recebemos e não transmitimos nada através de TCI. Ou seja, os equipamentos eletrônicos são o quê? São objetos ou tecnológicos passivos, onde recebem informação advindas de outras realidades. Então, essas tentativas, desde a Babilônia até agora, de se comunicarem com espíritos, são tentativas incompletas. Por quê? Primeiramente, nós temos que ter em consideração que nós nunca sabemos realmente todas as variáveis que estão dentro desse processo de comunicação. Quem é o comunicante, quem é o receptor, qual o canal de comunicação, da onde está vindo, essa comunicação é verdadeira ou falsa, já que eu não posso verificar a autenticidade do comunicador. Ainda mais quando o comunicador fala que é Deus, né? Aí você pode ficar com o pé para trás e a pulga atrás da orelha, porque realmente, se você pensar logicamente, um ser tão superior, onipresente, onipotente, que está acima do tempo, da matéria, de tudo isso, jamais comunicaria a um povo, como o povo hebreu antigo, uma mensagem de destruição negativa, uma mensagem tirana, uma mensagem de ira. Vocês, o povo escolhido, vão lá e matem em meu nome. Jamais. Porque isso é uma atitude contraditória, já que eles receberam os 10 mandamentos. Não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não matar. Está escrito lá, não matar. Eu acho que eles não entenderam bem nem o próprio Deus que mandou as tábuas. Ou seja, faça o que eu digo, mas não faça, faça o que eu digo, mas não faça o que eu sou. Né? Você faz, você dá o exemplo, mas você não segue o exemplo. Uma coisa contraditória. Não matar, mas vai lá e mata. E você vai verificar esse teor contraditório nesses telefonemas para Deus também em comunicações mediúnicas. Ou seja, falar com espíritos, falar com os mortos, falar com entidades. Por que contraditórios? Você vai ver nesses últimos, tomando aí comunicações mais recentes, efetuadas de canais de comunicações criados por certas doutrinas, como o espiritismo, por exemplo, tá? Que tentou equacionar e organizar essas comunicações de uma maneira lógica, com a tentativa de entender o invisível e explicar a nossa realidade. Tentativa essa que é baseada na comunicação dos espíritos para nós sobre a realidade deles. E que tomamos como verdade absoluta, sem nenhum tipo de experimento sendo feito nos últimos 30, 40 anos com relação a essas certas afirmações que estão em livros como, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que é um dos compêndios básicos da doutrina do Espiritismo. Comunicações com os mortos, então. Você vê vários médiuns ao redor do mundo dando comunicações dos mortos. Eu sou fulano, aquele ciclano. E o mais interessante é que nenhum deles traz nenhum tipo de uma informação mais concreta a respeito da espiritualidade.
Aí muitas pessoas podem falar, mas isso é uma inverdade, porque nos últimos anos, com médios como Chico Xavier e outros médios mais, você tem aqui informações de cidades astrais, de vida no astral, de esferas espirituais. Sim, temos informações que vêm dessas realidades astrafísicas, mas informações incompletas, porque jamais nenhuma dessas informações dão detalhes, por exemplo, de processos naturais como a reencarnação. E para quem não sabe, reencarnação é o ato de você morrer, ir para a espiritualidade e depois voltar para o mundo físico, renascendo de novo num outro corpo, mas já perdendo toda a sua personalidade e memória, que fica esquecida e você adquire uma nova personalidade, uma nova memória numa nova vida. E que, de acordo com certas doutrinas, não só o espiritismo, como outras doutrinas, processo esse que ocorre para você resgatar certos débitos, que é chamado de karma. Débitos morais, esses. Ou seja, você vem para pagar alguma coisa. Fato interessante esse e errôneo, porque ninguém vem aqui para pagar nada. E o karma é um grande fiasco dentro do nosso sistema de controle que nós vivemos. Por quê? Porque, como você não lembra nada, você não pode pagar por algo que você não lembra. E muito menos evoluir sem memória. Mas isso é uma coisa que eu deixo de lado aqui, dentro dessa palestra, que foge à ideia do proposto telefonema para Deus. Ou seja, nessas comunicações, então, vemos o quê? Vemos o que? A perpetuação de uma agenda. Tanto agenda essa, que é interessante, que se você pegar comunicações, por exemplo, de obras básicas, como o Espiritismo, que foi baseado no que os Espíritos passaram, através de psicofonia ou psicografia para nós, os vivos, você vai verificar que nessas comunicações há um fato interessante. Se o professor Thompson, da Universidade da Dinamarca, né, o professor Thomas Thompson, estiver correto, por exemplo, e Moisés realmente não existiu e foi a personificação de Akhenaton, o que você vai tirar disso? Olhando-se o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, você vai ver o quê? Os Espíritos comentando sobre a vida de Moisés. Porque Moisés disse isso, porque Moisés disse aquilo, porque Moisés deixou o Egito. Então, realmente, se Moisés é uma figura mítica, sem uma comprovação histórica e arqueológica, você vai verificar que ali está uma grande agenda e uma grande operação cavalo de Troia nessas mensagens. Por quê? Porque os fins justificam os meios. E os espíritos passam o que lhe é proposto do outro lado, em formas de políticas e agendas, para nós os vivos, a fim de, acredito eu, perpetuar um sistema de controle que atende a necessidades de uma humanidade extrafísica que é controlada por seres extrafísicos que se encontram numa estrutura política, social e econômica como a nossa, piramidal, ou seja, uma pirâmide do poder. Uma estrutura essa onde o poder e o conhecimento é estratificado. E essa estratificação cruza dimensões. Não somente através dessas agendas que são passadas nessas comunicações ou esses telefonemas errados para Deus, mas também através de toda uma doutrina que se é criada em um sistema de crença, que por sua vez reengenhariza a nossa sociedade, aqui dos vivos, dos encarnados, que infelizmente não fazem nem ideia da existência dessas realidades, tão menos da existência dessas humanidades extrafísicas e organizações interdimensionais que controlam e ditam regras ao planeta Terra. E quando eu falo planeta Terra, uma visão mais ampla do planeta, ou seja, não somente o planeta Terra físico, mas o planeta Terra extrafísico nas suas 18 esferas ou mundos simulados espirituais. Então você vê o quê? Você vê interessantes informações nas entrelinhas. Por exemplo,
Se você pegar a história de Jesus, você vai ver os espíritos comentando sobre Jesus nas obras básicas de Kardec, mas nunca comentando sobre sua crucificação. Nunca. Por quê? Porque a crucificação de Jesus não ocorreu como muitas pessoas acreditam que ocorreu, né? Fato esse muito controverso, historicamente, porque a figura de Jesus, como eu já tinha falado aqui no começo do Hangout, é uma figura que não traz nenhuma evidência histórica de sua existência, como realmente é pregada pela igreja. E, para tornar as coisas piores nessa comunicação espiritual sobre a vida de Jesus, que os espíritos insistem em colocar no Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras não espíritas sobre a vida de Jesus, insistem em colocar, primeiramente, que Jesus andou sobre a terra, né, disseminando, sim, até certo ponto, algo válido como seus preceitos morais, mas com certas falhas que condizem com o quê? Com a sua própria existência. Quando eu falei sobre a cruz, há pesquisas, por exemplo, de ordens, como a Ordem Rosa Cruz, que indicam que Jesus não morreu na cruz, se realmente ele existiu. Já aí é um fato interessante de se notar. Por que isso? Segundo as pesquisas de certas organizações Rosa Cruz, Cristo, no momento da sua crucificação, se realmente ela ocorreu como ocorreu, foi retirado com vida da cruz antes da sua morte, porque um amigo de sua família, ou de José, um amigo esse, que era senador em Roma, chamado Arimateia, né, mandou uma carta para os centuriões retirar Jesus da cruz. E essa é uma versão que dizem que existe por causa dessa carta, né? E aí você vai ver a incidência de uma outra carta contando a afeição de Jesus, que data da época da Idade Média, que foi comprovado como sendo uma fraude. Então você vai ver o que? Várias controvérsias ocorrendo no Jesus histórico, o Jesus bíblico, com relação a essas mensagens mediúnicas. E muitos anos eu me perguntei, mas por que os espíritos nunca comentam sobre sua crucificação? Em nenhuma obra mediúnica, com detalhes. Alguns até comentam, Jesus que sofreu no Calvário, que não sei o que, mas não dão detalhes. Inclusive nem dão detalhes da sua ressurreição, que supostamente ocorreu depois do terceiro dia. Então, são outros telefonemas que realmente nos trazem mais dúvidas do que respostas e realmente não falam com Deus. E aí muitas pessoas nessa altura do campeonato, depois de todos esses minutos eu falando aqui, podem se perguntar, mas é possível falar com Deus? Primeiramente nós temos que colocar certas coisas na mesa aqui dizendo o seguinte, que Deus não está lá no arbusto de Moisés, Deus não está na nave de Achetar-Cheran, que vem do espaço salvar o planeta Terra, Deus não está em Cristo, Deus não está dentro da igreja, Deus não está num templo de pedra, Deus não está nos espíritos, Deus está dentro de cada um de nós, porque nós somos o resultado de uma consciência maior, que estamos conectados, que podemos até chamar de Deus, mas nós não entendemos ainda. Deus, como eu falei, não é uma figura antropomórfica, um homem barbado sentado num trono, em que você vai lá e faz uma ligação local para ele. Eu quero falar com Deus. Deus está aí hoje? Isso não existe. E a salvação não está lá, não está num lugar, não está num templo de pedra, não está num muro sagrado, não está numa figura crística. A salvação está dentro de cada um de nós. Torna a falar. E esse telefonema que podemos fazer para Deus é um telefonema local. Por quê? Porque ele está no coração de cada um de nós. Não precisamos cruzar 40 mil quilômetros, dar a volta ao mundo para buscar Deus.
muitas pessoas buscam Deus em vários sistemas de crenças. E a maioria delas acaba não encontrando Deus. Muitas falam, encontrei Deus. Será que encontrou mesmo? A gente tem que parar para pensar, porque Deus, para começar, Deus não quer nada. Deus não quer dinheiro, Deus não quer sacrifício humano, Deus não quer nada. Deus não está lá nas nuvens, como certos sincretismos religiosos e antropomórficos, olhando para nós lá de cima e nem julgando e nem condenando. Porque Deus está acima disso, acima da nossa realidade física, acima desse mundo mundano, acima da nossa compreensão. Olha só como é interessante e grandioso Deus. Então Deus não dá para ser chamado como você chama, ou a tentativa que você tem, tentar chamar aquele espírito, a X, Y, Z. Deus não é um espírito. Porque se Deus fosse espírito, ele deixaria de ser Deus. Porque estaria o quê? Limitado a algo. Deus é algo infinito, não limitado a nada, que está além do tempo e da matéria que nós não entendemos. Mas que nós sentimos a sua presença. Lá no íntimo de nossas almas. Porque se algum de nós aqui falar que Deus está ali na árvore, Deus está no templo, pode crer que ele não está. É uma falácia isso. Porque Deus, ele não fala com a gente. Deus não faz com a gente. Ele não faz pra gente. Não trabalha. Deus não está trabalhando para nós. Fala, Deus, é o seguinte, se eu for um menino bom hoje, você me vê aí, sei lá, me traz prosperidade na minha vida. Você barganha. Barganha a gente está cansado de fazer, né? A gente faz barganha com nós mesmos, a gente faz barganha com certas organizações físicas ou extrafísicas, seja elas sociedades secretas ou não, seja elas organizações religiosas, a gente vive fazendo barganha o tempo inteiro. E a gente esquece que Deus não barganha. Deus não é barganha. Deus não quer nada em troca. Muito pelo contrário, Deus não precisa de nada. Porque ele já é o quê? Tudo. Ele é o alfa e o ômega. Deus é o início, o fim, o meio, o fim e o começo. Deus é tudo. Por quê? Porque Deus não é tempo. Deus está fora do nosso tempo. Deus está fora da matéria. Deus não é matéria. A compreensão dele, a pergunta é, será entendida um dia? Será. O dia que nós deixarmos essas coisas para trás. Esse mundo que nós estamos inseridos, ilusório, mundo esse simulado e controlado por um sistema de controle que nos dita a regra e que nos traz a falsa sensação, infelizmente, tenho que falar aqui, do quê? Do tal famoso livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio existe? Existe. Com uma certa limitação. Tenho liberdade de acordar, fazer uma torrada de manhã e trabalhar, escolher em trabalhar ou não, escolher em me jogar no mar, escolher certas coisas relacionadas com a minha vida limitada de ser físico, nesse mundo físico. Então, o que eu quis dizer com tudo isso aí? Que telefonar para Deus não é simplesmente você ir lá e falar, Deus, fala comigo. Você tem que sentir Deus. E Deus não vai ser sentido você indo buscar em coisas exteriores. Então é isso que eu queria colocar a mensagem aqui, de telefonar para Deus e cuidado com esses telefonemas que nós fazemos, né? Porque muitas coisas se passam por deuses, né? Não é os deuses astronautas que o Fondé fala, os deuses do passado, a gente adora essa palavra deuses. Tem um monte de deus por aí. Na verdade, eles não são, nenhum deles é Deus. São alienígenas, são seres extrafísicos, são inteligência artificial interdimensional, são os arcos dos gnósticos, citados em manuscritos antigos do século IV, achados no Egito Antigo. Ou seja, todos esses seres passam-se por Deus. Vocês já pararam para pensar que para o nosso cachorrinho, que quem tem cachorro em casa, nós somos verdadeiros deuses? Por quê? Porque o cachorrinho tem uma consciência limitada. Mas ele nos encara como se fosse um Deus, um salvador ali. Nós damos comida para ele todo dia, nós alimentamos o cachorrinho, o gatinho, para quem tem gato. Ou até aquela formiga que passa por nós. Se a gente resolver pisar na formiga e matar,
a gente tem o poder, o quê? Da destruição, né? Em relação à formiga. Mas nós não somos Deus. Nós não somos Deus para a formiga. Nós somos seres humanos atuando no mundo das formigas, né? Ou atuando no mundo dos cachorros, dos cachorrinhos, dos gatinhos. E esses seres nos encaram instintivamente com muita alegria, às vezes, com muito amor, né? E muitas vezes a gente, ou muitas pessoas que têm uma certa índole meia negativa, fazem mal para esses bichinhos, né? Que não deveria ser feito. Mas é isso aí, então deixa a palavra para o Marcelo agora, falei demais. E vamos abrir as perguntas, alguma coisa aqui e ali, né? Fui muito controverso, muitas pessoas já devem ter pulado fora desse hangout, porque o sistema de crença é a coisa mais forte que existe no planeta Terra. Mais forte de qualquer sistema sociopolítico e econômico. É você acreditar. Mas temos que ter cuidado, porque fé é uma palavra muito perigosa, né? Porque se você tem fé em algo que você não entende, a coisa complica. Porque às vezes você pode estar entrando dentro de algo que não está olhando para você, mas está te manipulando. Então as pessoas têm que prestar muito atenção. Não é uma crítica a sistemas de crenças, mas é um alerta para as pessoas sempre terem o quê? Tem amor no coração, sentirem o mundo que está ao seu redor, porque as pessoas não sentem mais. E fazendo suas conclusões, tirarem suas conclusões, ouvindo aquela voz interior, ouvindo seu próprio interior, ou seja, ouvindo a vocês mesmos, a nós mesmos. Então é isso aí, Marcelo. Você quer falar alguma coisa? Estamos aqui todos aprendendo, né, Caio? Eu acho que as convergências que nós estamos conseguindo fazer a partir do momento que, durante esses 6 meses, a gente procurou pontos de convergência. E eu vou te confessar, Caio, que não é fácil. Eu me coloco no meu lugar muitas vezes aqui, e o sistema de crenças, ele realmente é um estorvo, para falar bem a palavra certa. Né? Isso, durante um determinado tempo, isso me incomodou muito, mas eu fiz muito essas indagações, Caio, porque a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Como é que existe um Deus bom e um Deus que permite que mate, que permite que aconteçam tantas atrocidades? Essas coisas todas que tu vens trazendo, Caio, com certeza são alertas, porque para que a gente consiga, eu acho que, desmistificar tudo isso. E no momento que nós implodirmos toda essa coisa e os pedaços saltarem para todos os cantos, e aí nós vamos começar uma remontagem. E à medida que nós estamos remontando essas coisas, com todas essas informações que nós viemos obtendo, não só tuas, mas de várias pessoas que têm passado por aqui, de algumas coisas que nós também estamos buscando pesquisar, o que fica muito presente para mim, que hoje, historicamente, tu nos localizaste de uma forma muito, muito, muito coerente. E eu vou te pedir um favor, já aqui, ao vivo, que nós, num determinado momento, a gente possa desmembrar mais essa história do povo hebreu, até onde ele vem funcionando, porque isso tem uma ligação muito forte, cara, com o nosso dia a dia. Isso tem uma ligação muito forte com tudo que está acontecendo atualmente. Então, à medida em que nós estamos revendo o passado, nós temos que fazer, com certeza, esses links para o nosso dia a dia, para aquilo que está ocorrendo conosco agora. E eu vejo que muitos desses links estão na história há muito tempo. E o que nos faltava realmente é o quê? Era que alguém viesse, algumas pessoas viessem. Eu não estou dizendo que essas pessoas são pessoas diferentes de nós, não, muito pelo contrário. Elas apenas se preocuparam em compreender melhor o que é que acontece, quem nós somos e o que é isso tudo que nos cerca. E à medida em que nós vamos pensando sobre isso, nós colocamos isso historicamente
mas eu estou vendo que isso tudo tem uma ligação muito forte com o nosso hoje. Então, eu gostaria de saber de ti, cara. Eu tenho aqui duas ou três perguntas, mas eu gostaria de saber de ti o seguinte. O que, a partir do momento em que tu tiveste todas essas informações, qual foi o teu caminho? O que o Caio escolheu? Bom, uma pergunta interessante. Quando você escolhe, você tem opção. A palavra escolha está ligada com a palavra opção, né? Então, trazendo para uma exemplificação mundana no nosso mundo físico, no momento que você vai comer um doce, você fala, eu vou querer um bolo de chocolate ou um bolo de morango. Por quê? Porque você tem um bolo na mesa de chocolate ou de morango, você tem uma opção de escolha. E quando você tem opção de escolha, você tem o quê? Uma liberdade também de escolher entre um e outro, né? Então, nós temos três coisas aqui. O livre-arbítrio de escolher. 2, a opção, ou seja, de uma seleção de coisas. 3, você pode, então, depois da escolha, ter um controle sobre aquilo que você escolheu. E se você pegar nossa realidade atual, no nosso mundo, primeiro, nós nascemos, crescemos, temos uma infância meio que esdrúxula, né? Meio que complicada, porque se realmente a reencarnação você esquece e reaprende tudo de novo, você é tido como a infância é uma coisa meio que vaga, meio que idiótica, porque você tem que aprender tudo de novo. Então, levando em consideração, se você nasce, cresce, envelhece, morre nesse mundo físico, o processo em si de nascer, crescer, envelhecer e morrer é um processo automático, autômato, né? Que você é inserido sem escolher. Para começar, começo de conversa, você não escolhe para nascer. Eles escolhem você para nascer, de acordo com a sua vibração energética. Quando eu falo vibração, tudo no universo vibra. A matéria ela é aglutinada através de vibrações de ondas de energia. E ondas de energias que advêm de uma matéria primordial que, por sua vez, é condensada através de uma consciência, que é um outro tipo de energia, que nós não sabemos o que é realmente. Então, você não escolhe quando você nasce. Você é escolhido, você é posto aqui e acabou. Você não sabe de onde veio, para onde você vai e o que você está fazendo aqui. Aí muitos materialistas falam, mas você não veio de lugar nenhum, você cresceu. Você é subproduto da matéria pensante. Porque o seu cérebro, através de reações químicas, cria consciência. Se você partir para esse pressuposto que a consciência é fruto de sinapses cerebrais eletroquímicas, então podemos parar por aqui, o hangout, e adentrar no nada, na negação nihilista, né? E de Nietzsche, negação total, existencial, o nada, né? Mas, partindo de um pressuposto metafísico, que você é um ser mais amplo, que a consciência mora fora, ou existe fora do corpo físico, né? Então, nós não temos escolha se realmente esse processo ocorre de uma maneira autômata, chamada reencarnação. Nós somos colocados aqui e não escolhemos nada. E aí você me perguntando, quais são as escolhas que eu posso fazer daqui por diante? Daqui por diante, fisicamente falando, meu mundo é limitado. Eu tenho escolhas correlacionadas com a vida física, primeiramente, ou seja, eu levo uma vida física correlacionada com o espírito, que é uma escolha muito mais ampla, ou uma responsabilidade muito mais ampla que você tem nessa realidade, e não somente essa, em outras realidades que você vai adentrar após a morte do corpo físico. Escolha essa muito mais importante, aliás. Você tem que levar outros fatores em consideração, como, por exemplo, o quê? Tenho escolha para onde eu vou, depois que eu deixar esse mundo físico? Tem.
de uma certa maneira, com um certo entendimento, eu tenho uma certa escolha para eu adentrar uma outra simulação como essa, mas em esferas menos densas ou em algum outro lugar, né? Depende de uma série de fatores mentais, porque tudo é mente, né? A mente, ela pode estar sendo manipulada, pode estar sendo controlada, e quando você está dentro do sistema de controle, em que esse sistema de controle possui certos fatores subliminares que indiretamente controlam essa consciência, ou a fazem pensar da maneira X, Y e Z, essas escolhas ficam mais perigosas ainda, mais limitadas. Porque quando você escolhe, você tem que ter uma visão ampla da situação que você se encontra. E é por isso que muitas vezes eu deixei de ser, na verdade, muitas vezes eu era contra e deixei de ser espírita, por exemplo. Porque, veja bem, como você vai escolher o seu futuro, ou o meu futuro, se eu não sei a situação do meu atual presente e nem sei o meu passado? Como você vai escolher? Aí, os espíritos, nas suas grandes comunicações furadas, os seus grandes telefonemas furados, falam o seguinte: não, você pode escolher através da intuição. Você traz a intuição, o espírito de que você fez isso ou aquilo, ou essa ou aquela escolha é mais correlacionada com uma ética, com uma moral, e que deve ser seguida. Mas isso é uma inverdade, é uma falácia, porque na verdade eu não sei de absolutamente nada. Então o que fazer daqui para frente? Como caminhar dentro de um sistema que você não conhece como um todo, e que o véu ainda não foi levantado? Existem coisas que podemos fazer, podemos trabalhar nossa consciência através da meditação, através de certas técnicas de desdobramento físico, visitando essas outras realidades com uma consciência um pouco maior. Você pode fazer uma introspectiva dentro de você para tentar achar uma opção um pouquinho melhor, da opção de ficar às cegas, navegando dentro desse sistema chamado vida, né, no planeta Terra. Então, hoje em dia, eu procuro ser uma pessoa em que primeiramente, eu não levo nada para o lado teológico, para o lado do sistema de crença. Eu não assino embaixo, não acredito em nada, sem ter uma visão mais ampla de por que as coisas acontecem, aqui ou ali, ou assim, ou assado. É um processo muito difícil de ser efetuado, porque você torna a falar, você não tem todas as variáveis da sua realidade, você não tem todos os fatores que estão em jogo ali na tua vida. Te falaram que existe espírito, te falaram que existe mundo espiritual, e muitas pessoas não conferem isso pessoalmente. Eu procuro fazer essa conferência, fazer essa análise profunda, não só fazer uma análise, observar a vida dos outros, ou certas fenomenologias, mas interagir dentro dessas fenomenologias. A viagem astral é um exemplo. O análise de certas comunicações mediúnicas é outro. E assim por diante. Você vai tendo uma visão um pouquinho mais ampliada do que como as coisas funcionam por detrás dos bastidores. Mas assim, certeiramente falar, eu vou caminhar para tal coisa e fazer tal coisa, eu estaria sendo desonesto aqui, porque ninguém sabe realmente tudo, ninguém sabe o que realmente está 100% com certeza por detrás do véu. Mesmo que você faça desdobramento, mesmo que eu participe de operações da resistência à noite, no momento do sono do corpo físico, mesmo que você tenha transcomunicações, mensagens através de aparelhos eletrônicos sendo enviados para a realidade do nosso mundo físico, você não ainda, assim mesmo, você não ainda possui dados completos de uma realidade maior que se esconde por detrás da nossa visão, dos nossos 5 sentidos. Então é algo que realmente, se alguém aqui vier falar, não, eu sei disso, sei aquilo, com 100% de razão,
e falar, não, eu sou o mestre do desdobramento, eu sou o mestre disso, o mestre daquilo. Ninguém é mestre de nada, ninguém sabe de nada. Nada. Esses 30 anos meu pesquisando, desde os meus 15 anos, meus 14, 15 anos, eu verifiquei o quê? Quanto mais eu pergunto, mais eu não sei nada. Aliás, o mais difícil não é obter as respostas. O mais difícil é saber o que você vai perguntar, né? Porque muitas vezes a gente não sabe fazer as perguntas certas. Por isso que nós não temos as respostas certas. E não sabemos fazer as perguntas para as entidades certas, ou observar as fenomenologias certas, ou ligar os pontos congruentes ou em comum que existe entre certas fenomenologias que se encontram subdivididas em categorias completamente diferentes, ou seja, espiritismo, ufologia e outras coisas mais. Então, devemos ser sempre meticulosos, observadores, detalhistas e não deixar passar nada em branco. Ah, mas aquilo ocorreu porque ocorreu. Nada ocorre por acaso. E observar muito uma coisa chamada sincronicidade. Nas nossas vidas, muitas vezes, sincronicidades são informações que estão sendo passadas para nós observarmos certas coisas que lá na frente terão uma grande influência na nossa vida. Por quê? Porque o passado altera o futuro, ou interfere no futuro, e o futuro interfere no passado. Você quer fazer mais uma pergunta? Você que tem um monte aqui, né, Marcelo? Se quiser, eu posso ir respondendo aqui do chat, se está me mandando as perguntas, eu vou respondendo, se quiser. Você fica à vontade, eu só... Mas espera só um pouquinho, eu quero fazer só uma pergunta para o Caio. Caio, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte. As pessoas têm essa vontade de sair dessa Matrix, e eu vejo muita empolgação de sair disso tudo. E de repente, outro dia eu fiquei pensando assim, será que a gente precisa aprender a viver dentro dessa Matrix para poder dar o segundo passo? É preciso fazer isso? Será que a gente consegue fazer isso? Porque, na verdade, de certa forma, a gente encontra pessoas e passa por momentos felizes ou não tão felizes por uma razão. Porque algo a gente vai aprender com aquilo, sem sombra de dúvida. E, de repente, as pessoas esquecem que elas precisam se preparar para sair dessa Matrix. Não é assim, vamos fazer apologia aqui agora olha, eu quero sair da Matrix. Eu entendo desse jeito, tá? Eu ando vendo isso no Facebook. Você pode escolher a hora que você quer morrer, o dia que você quer sair. Gente, não é assim. Isso daí é apologia ao suicídio. Para mim, Márcia, na minha visão. Tá? E o que eu quero falar com isso? Não adianta a gente querer sair da Matrix se a gente não aprende a viver aqui dentro primeiro. Eu não sei se eu estou errada, né, Caio? Mas, enfim. Aí eu queria saber sua opinião. É isso ou não é? É isso aí, porque, veja bem, por exemplo, suicídio. Você se mata e vai para um outro mundo simulado pior que esse. Muito mais obscuro e a sua realidade muito mais tenebrosa. Quer dizer, você passa da Matrix versão 1.0 para a Matrix versão meia, piorada. Qual que é a vantagem? Nenhuma. Tá? Nenhuma. E as pessoas com esse escapismo, elas se esquecem de verificar o quê? Que o mais importante é você primeiro entender o seu meio ambiente, ou sentir, na verdade não é entender, sentir como as coisas são aqui. E é um ambiente muito sutil, é um controle muito sutil, é uma coisa que você não vê, mas ela está lá, fazendo parte da tua vida todo dia, né? E as pessoas tentam sair disso daqui, ou buscam alguma coisa, alguma informação para tentar sair disso daqui, né? E aí até pessoas no chat, só para exemplificar, para o Diogo Nunes da Luz, ele fez uma pergunta. Se há um Deus, por que ele permite o engano e a mentira religiosa? Deus não permite nada, e Deus não aprova nada, e Deus não condena nada, e Deus não tem nada a ver com nós. E Deus não faz nada por nós. Por quê? Se ele está dentro da gente, ele faz através de nós. Se nós deixarmos essas coisas tomarem força e nos controlar,
Não vai ser ele que vai falar, ó, é o seguinte, ó, e aí, neguinho, é o seguinte, agora você não vai mais em tal lugar e ser enganado. Ninguém vai fazer isso para você. Você vai ter que sentir e perceber que está sendo enganado. Por quê? Porque Deus não faz por nós, Ele faz através de nós. Se nós não tomarmos essa atitude, isso não vai acontecer. Nunca. E você vai continuar sendo enganado. Qual que é a primeira atitude que você deve tomar? Primeiro, uma postura de senhor de si. Porque todo o sistema patriarcal que você vive, como o nosso, por exemplo, a gente sempre é o quê? A gente sempre dá a vida, entrega a nossa vida na mão de terceiros. Seja lá através de barganha com Deus, ou falsos deuses que tem por aí. Seja ela na busca de um salvador, né? Seja ela na busca da palavra de um outro homem. Que é tão homem e tão perdido, está tão perdido como nós. Nesse sistema de controle, nesse mar de perguntas que também são feitas. E muitos tiram vantagem dessa situação, principalmente quando o nosso próximo se encontra de uma maneira desequilibrada, desestruturada mentalmente, que, por sua vez, é piorada quando esse mesmo ser se encontra no desequilíbrio emocional. Aí o que acontece? Muitos sistemas de crença catam esse sujeito, trabalham a cabeça dele e fazem ele acreditar que ele precisa pagar pelos seus pecados ou se redimir dos seus pecados. E para tal, ele precisa o quê? Cumprir certas obrigações. Que na maioria das vezes são relacionadas o quê? Com a doação de bens materiais ou valores financeiros para certas entidades e certos sistemas de crença que existem hoje em dia. Ou seja, dá dinheiro mesmo. Aí eu pergunto, Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro. Obviamente, você pode sim angariar um fundo em obras assistenciais e filantrópicas em prol do próximo, mas tendo sempre em mente que esse dinheiro não deve ser usado o quê? Para construir templos gigantescos de pedra, inúteis, tá? Que custe milhões e milhões, como 600 milhões de reais, por aí, que vocês já sabem, inclusive, que templo é esse que eu estou falando, né? Vou falar daquele rei antigo, hebreu, Salomão. Então, a gente tem que ter um pouco o quê? De bom senso, um pouco de discernimento nessas inter-relações que ocorrem entre nós e todas essas organizações, instituições que carregam a bandeira de certos sistemas de crença e que nos ditam regras e que acabamos nos entregando nossas vidas nas mãos dessas pessoas. Nós temos que ser senhores de si, primeiramente. Porque Deus não quer ninguém seguindo outro ser humano cegamente. Mesmo porque Deus não vem aqui ditar regra. Deus não vem apontar o dedo no teu nariz e falar, olha, é o seguinte, ó, neguinho, é o seguinte, você fez tal coisa, agora você colhe teus frutos aí. Se vira. Deus não vai fazer isso também. Não vai. Não vai. Por quê? Porque existe a ordem natural das coisas, né? E muitas vezes as pessoas invertem a ordem natural das coisas, né? Mesmo porque hoje em dia nós vivemos um sistema de crença, um sistema sociopolítico e econômico que muitas coisas estão invertidas, infelizmente. Invertidas dentro de uma ordem natural das coisas, que não segue mais uma ordem natural das coisas, infelizmente. Mas uma ordem imposta e reengenharizada por um sistema de controle, por seres que estão por detrás da máquina do poder. Poder esse que vai muito além do mundo material, poder extrafísico. Né? Então, esse negócio de, olha, e aí, o que a gente faz daqui para frente? Como que nós vamos sair dessa Matrix? A questão não é sair, a questão é o que nós viemos fazer aqui. E por que nós estamos aqui? Porque se você entender por que você está aqui, como você veio para aqui,
Essa é a chave para você sair. Se você não entender como que você veio parar aqui, o que você está fazendo aqui, ou pelo menos não sentir lá no fundo da sua alma, você não vai conseguir sair. Porque você não sabe o que você está fazendo aqui, de onde você veio. É aquela história. Se eu te vendar, tá? Se eu sequestrar alguém, largar a pessoa num quarto escuro, e ela aí tirar a venda, tirar o capuz, a pessoa vai fazer isso. E detalhe, quarto esse que a porta está trancada. A pessoa não sabe de onde ela veio, para onde está, o que está fazendo. Ela fica desorientada. E acabamos ficando desorientados nas nossas vidas, de idas e vindas, né? Nesse mundo físico ou nesses outros mundos extrafísicos, né? Até outro dia eu tive contato, por exemplo, com o espírito de uma pessoa que se suicidou, por exemplo. Ela veio e falou assim para mim, eu não vou entrar em detalhe, mas ela veio e falou para mim assim, eu tô arrependido, se eu soubesse que o suicídio era isso, que eu tô num lugar tenebroso, eu tenho medo de tudo, tenho medo de eu não sei o que está acontecendo, é um negócio terrível, terrível que eu acabei me metendo, eu gostaria de voltar a viver, né? E não posso mais. E ela se arrependeu do fundo do coração dela de ter feito isso, porque ali era 10 vezes pior do que ela já tinha passado em vida aqui, né? A situação que ela se encontrava. Mas aí, com um trabalho de intercessão, que existe isso, intercessão, você pedir por alguém, em certas instituições sendo titulado como resistência, ela foi levada para um lugar de assistência social, assim dizer, espiritual, para esse espírito que se encontra nessa condição e que tomou uma decisão equivocada porque esse mesmo espírito o quê? Não entendeu como as coisas funcionam, né? Então, entender como as coisas funcionam, saber de onde veio, qual o papel da gente aqui já é um começo. E olha que é um começo grande pra caramba. Por quê? Porque se você entender de onde você veio, o que você está fazendo aqui, já é meio caminho andado. Então, se preocupar com o que será que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo comigo mesmo? Porque mentir para nós a gente não pode. A gente pode mentir para o próximo, posso mentir para qualquer um. Mentir para o meu chefe, mentir para minha família, mentir para minha mãe, mentir para o cachorro, mentir para todo mundo. Mas para nós mesmos é impossível mentir. Porque nós sabemos o quê? A nossa essência, a realidade das coisas no nosso interior. Nós sabemos intuitivamente, sim, o que nos faz mal. Às vezes você faz uma coisa que vai contra o seu espírito, contra a tua vontade, contra as tuas ansiedades, as tuas necessidades espirituais. E aí o que acontece? Você se nega e acaba desencarnando. E aí você vai parar numa pior, porque você não entendeu nem o que você estava fazendo ali, quanto mais para onde você vai depois. É uma questão muito delicada, uma questão complicada. Aí muita gente fala, mas é fácil falar. Na hora de eu morrer e passar para lá que o bicho pega. Pega e pega feio. Pega porque a pessoa nunca se encontrou consigo mesmo, quanto mais agora se encontrar num ambiente completamente estranho que ela esqueceu de onde ela veio. Então é complicado, mas tudo tem seu tempo. Nada é por acaso, nada vem, nada segue uma ordem não natural. O que a gente deve fazer é sempre pensar que nós somos senhores de si e que nada pode controlar a nossa vida. Se a gente tiver em mente isso, já é um caminho andado também. Você e deixar de fazer barganha, é óbvio, né? Você não vai querer ir lá no lugar X, Y e ver, te dou isso, você me der aquilo, ó. É assim. Eu vou conseguir fazer com que ela me ame. Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Cara, barganha é contrato. E contrato assinado com energias da alma são contratos, às vezes, que duram de vidas em vidas. Às vezes você passa 200, 300, 500 anos com a mesma porcaria do contrato atrelada no teu espírito e um monte de gente te monitorando, te perseguindo. E você, coitado, como perdeu a memória, não sabe nem o que você assinou, muito mais do que você estava assinando em vida, você cai numa enrascada danada, lascada. Aí vai aparecer um monte de espírito, um monte de gente querer te
dar a solução, que na verdade não é a solução, mas te puxar mais para baixo, né? Te enrolar mais ainda com outros acordos. Ou seja, você fica assinando acordo atrás de acordo e não sabe o que está assinando. Então, a gente tem que parar e respirar primeiro. Sentir, fazer uma introspectiva e falar, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu escolhi para mim? Será que eu sou verdadeiro comigo mesmo? E ver quais são as melhores saídas para isso. Caio, eu tô aqui observando a tua fala e me vem uma coisa interessante. As pessoas querem saber tudo. Tudo, né? As pessoas querem conhecimento total de tudo. Só que eu não vejo preparo para isso. Eu não vejo em nós nenhum preparo para esse desvelamento total. Não vejo o ser humano preparado para isso. Eu vejo que nós estamos numa caminhada e agora nós aceleramos um pouco mais essa caminhada, mas eu não vejo preparo para isso. Eu gostaria, meu velho, que se tu pudesse dar uma olhada nas perguntas aqui do lado, porque tem acontecido de nós não conseguirmos, durante nesse nosso curto período de hangout, responder as perguntas e o pessoal muitas vezes fica frustrado. Algumas pessoas me perguntaram sobre a Terra plana. O Luiz Cláudio gostaria de saber algum parecer teu sobre a Terra plana. Sinto informar, mas a Terra é redonda. Mesmo porque é uma ideia medieval, tá? Que, ao meu ver, foi ressuscitada em pleno século XXI com o nascimento de vários espíritos que já apoiavam na Idade Média. Trouxeram essa intuição lá no fundo da alma e começaram a perpetuar essa ideia. Mesmo porque, se você ver bem, os antigos gregos e romanos já sabiam que a Terra é redonda. Tá? Ao contrário da ideia de que ninguém nos povos antigos sabia que a Terra é redonda, isso é uma falácia. Né? E quanto a essas observações que são feitas hoje em dia sobre a Terra plana, né? Existem várias características físicas, científicas, que você mesmo pode fazer em casa e provar que a Terra é redonda. Isso é distração nesse caso, eu acho, né? Tirar Isso é uma polêmica que é jogada para as pessoas ficarem viajando na maionese. E aí muitas pessoas me criticaram, falaram, não, eu não quero mais saber das histórias do Caio, porque ele é ignorante. Imagina, a Terra redonda, a Terra é plana. Então dali para frente o que ele fala eu não acredito. Nesta fala, o que você observa desse sujeito? Que foi implantado uma agenda na cabeça dele. Ou seja, se alguém discorda uma vírgula do que foi proposto na Terra plana, o resto de tudo que é falado é uma falácia, é uma inverdade. Olha que perigoso. Olha que perigoso. Olha que tática. Com essa tática ele já matou um monte de pensadores e filósofos do século XXI que não concordam que a Terra é plana. Mesmo que o que estejam falando sejam coisas coerentes e verdades. Então, é uma tática. Nisso aí nós vamos entrar pelas ideologias políticas, nós vamos entrar por toda essa sorte de coisas que formam essa dualidade, e quando nós falamos na dualidade, que é o bem e o mal, o sim e o não, o branco, o escuro, isso tudo para mim é uma grande tática de distração. Mas assim, você acha realmente que a gente pode controlar nossas vidas, Caio? Nós temos essa condição? Olha, enquanto nós estivermos na matéria, não. Tá? 100%, não. É aquela história. Como eu posso ter controle total sobre mim se eu sou limitado num corpo que não tem percepção total, ou pelo menos um pouco maior, sobre a verdadeira realidade que existe ao meu redor? É um fato. Mas eu posso desdobrar. Todo mundo desdobra? Todo mundo sai do corpo físico com consciência? 7 bilhões de pessoas fazem isso todas as noites? Não. Aliás, muito pelo contrário. 7 pessoas todas as noites, 7 bilhões de pessoas ficam a alguns metros do corpo físico em um estado vegetativo, ou confusão mental, ou seguindo certos caprichos, ou dando asas a certos caprichos no mundo espiritual,
com relação a gostos e necessidades que não tem coragem de praticar em estado de vigília no corpo físico, na sociedade, por motivos sociais, politicamente corretos. É isso aí. Nós temos aqui também o seguinte, a Cris Cardoso pergunta assim, a casa espírita, que seres estão ali de fato? Nos passes, por exemplo. Eu já observei em casa espírita todo tipo de ser ali dentro, até máquina, Android. Seres artificiais andando dentro da casa espírita, fazendo com que uma agenda seja perpetuada. Já vi também médios dando comunicação sem espírito. Você fala, ué, como comunicação sem espírito? A consciência fragmentada dele entrando em entrelaçamento quântico mental e uma outra personalidade dele de uma outra vida passada ou futura se manifestando dentro do médium e externando suas opiniões ou interagindo conosco. Também já vi isso. Vi também seres artificiais, vi seres se passando por mentores, não sendo mentores, sendo seres esses de certos colegiados, certas facções, querendo perpetuar um sistema de crença, uma agenda, ou criar até discórdia dentro da casa espírita. Né? Então existe todo tipo de ser ali na casa espírita. Então, muitas vezes, até alienígenas, né? Andando na casa espírita, né? Seres que vêm de outras dimensões que nunca nasceram como humanos, que eu chamo de alienígenas. Aliás, todos nós somos alienígenas, mas no momento nós estamos encarnados no planeta Terra. Né? Então, na casa espírita você vai ver uma verdadeira multidiversidade de entidades, coisas, seres, passando por ali. A gente pode sair da Matrix sem ajuda, Caio? Pode. Mas é algo que a gente... É um processo engraçado, que às vezes não é feito em uma vida, 2 vezes vidas. Porque até o espírito a entrar numa certa ressonância, uma certa sintonia mental, às vezes numa vida só não é possível isso. Demora às vezes vidas e vidas. E esse processo ele começa, que é o processo de desfragmentação que eu falo, ou seja, sua consciência está fragmentada, começa a ter realmente conexões com o seu eu superior, o seu eu maior, que por sua vez tem conexões com os seus outros eus no presente, passado e futuro, ou realidades físicas ou extrafísicas, todas ao mesmo tempo. Muitas pessoas no planeta Terra, como Buda, falaram que isso é iluminação. Mas na verdade não é questão de iluminação, é questão de consciência amplificada, consciência cósmica, correlacionada com o seu eu superior. Mas é possível sim. Falando sobre o eu superior, cara, é muito procedente essa tua finalização dessa resposta. Temos uma pergunta se você podia explicar alguma coisa sobre o eu superior, o eu maior. O eu maior é um eu que se encontra numa dimensão maior, multiversa, ou multiparalela. Ou seja, a largura, altura e comprimento, 3 dimensões, tempo a quarta, quinta dimensão. Quinta dimensão é o mundo das possibilidades, ou seja, existe uma versão minha em que eu não sou médico, uma outra versão minha que eu sou engenheiro, em mundos paralelos, ocorrendo todos ao mesmo tempo numa quinta dimensão. A junção de todas as dimensões em conjunto na quinta formam o quê? Em um ponto só, a sexta dimensão, que por sua vez são não mais universos paralelos, mas tempos múltiplos, ou origens múltiplas, que eu não vou entrar em detalhe, mas o seu eu superior está correlacionado aqui, com algo que vem da 8D, ou 8ª dimensão. E esse algo, ele se irradia em dimensões inferiores, em tempos paralelos, em diversas localidades, em diversos locais ao mesmo tempo e tempos diferentes. Então é uma coisa muito assim, difícil de se entender, porque você é simplesmente uma pequena parcela dessa irradiação. O que é realmente o resto, ninguém sabe. E aqui vem uma pergunta que é muito interessante, eu acho. Se existe uma entidade, Deus,
Por que ele permite que tantas coisas negativas aconteçam? Por que tanta desinformação dentro desse jogo? Porque ele não faz por nós, ele faz através de nós. Como ele faz através de nós, e está dentro de nós, se nós entrarmos no caminho errado, ele não pode fazer nada, porque nós somos o quê? Somos ele em atuação, e não ele atuando por nós. É ao contrário. Nós somos ele atuando. E não ele sentado na nossa frente e falar, meu filho, faz isso, faz aquilo. Não existe isso. Não existe. Tem até uma pergunta interessante aqui, que a Maria Camargo fez. Existe aquela hierarquia de raças ou dimensões em relação aos anjos, arcanjos, querubim, Elohim? Existe. O Elohim são os famosos técnicos, ou provedores. São os que puseram as máquinas biomecânicas nas diversas esferas astrais do planeta Terra para controlarem certos processos autômatos, como a reencarnação, só citando um exemplo. Então existe essa subdivisão de seres, mas que ganharam certos nomes que foram criação nossa. Porque lá eles não se chamam querubins ou Elohim, eles se dão outros nomes entre eles. E aí a Cris Cardoso aqui perguntou o quê? Pergunte para mim se esse negócio de que escolhemos como, onde e vamos encarnar é verdade. E se realmente reencarnamos na mesma família, podemos reencarnar de forma aleatória. A reencarnação é um sistema automático. Você cai automaticamente num raio de 300 quilômetros, ou às vezes intercontinental, quando você tem migrações entre um continente para o outro, né, de espíritos, através de certos processos. A encarnação automática, basicamente, ela ocorre automática, através de certas máquinas, por identidade energética, ou vibração energética. E aí, muitas pessoas no astral começam a sumir, começam a ser puxadas para essas máquinas. E essas máquinas fazem com que você encolha e nasça no mundo físico, né? Então, você não escolhe nada, não vai nascer, e você não escolhe família nenhuma, e nada tem a ver com ética e moral nesse processo. Inclusive, isso é corroborado com estudos do Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, departamento de, se eu não me engano, era voltado com o departamento de psiquiatria também. Então, o Dr. Ian Stevenson estudou 3 mil casos de pessoas que se lembram de reencarnações passadas e verificou que esse negócio de reencarnação não tem nada de ética e moral. É randômico, aleatório. Cai onde cair. É mais ou menos isso. Aí o Diego Nunes da Luz pergunta para o cara se há um Deus, porque ele permite enganar isso aí que já foi feito, tá? Ou seja, Deus não faz por nós, faz através de nós. Aí chegamos ao final. Eu fiz as perguntas de baixo para cima. De baixo para cima. Todas elas de baixo para cima, já respondemos todas as de hoje, mas 2 ou 3 que ficaram da semana passada. Mas, Caio, eu assim, às vezes me causa alguns incômodos falar certas coisas, mas eu não nos vejo preparados para determinadas conquistas. Ainda não nos vejo assim. Eu acho que nós estamos muito desviados realmente daquilo que é o nosso caminho. E isso me causa uma determinada preocupação, porque a gente está vendo que nesses últimos dias, a gente tem sofrido uma pressão muito forte. Uma pressão muito forte e parece que é uma coisa esmagadora que vem tentando nos pressionar para que nós não saiamos desse modus operandi que o controle nos ofereceu, tá? Tu, de alguma forma, tu te sentes ameaçado, alguma coisa passa pela tua cabeça, tu foste ameaçado de alguma forma por estares trazendo essas informações? Realmente, eu andei doente, aquilo foi uma espécie de ataque energético que ocorreu. Muitas coisas tentam se aproximar, mas
Não me sinto ameaçado. Não sinto ameaçado por quê? Porque a força divina, eu sinto ela pulsar dentro de mim. E quando eu sinto isso, parece ter papo de Guerra nas Estrelas, né? Luke, sinta a força. Ela está aí, ela existe. Se você se sintoniza com ela, com o seu eu, com essa irradiação que somos, nada jamais pode te atingir. Nada. Nada. Até você pode até sofrer alguma coisa física, mas espiritual, nada. Então eu procuro sempre olhar dessa maneira. Ultimamente, não me sinto, de forma alguma, pressionado ou ameaçado. Se bem que já tentaram, mas eu não sinto. Não sinto porque eu acredito que eu passo um momento de interação e um momento de finalização de certos processos que deveriam ocorrer para que outros mais amplos venham ser materializados nessa realidade nossa, no mundo físico, nos próximos anos. Então eu não vejo a coisa de uma maneira negativa. Eu vejo de uma maneira até positiva. E que as pessoas realmente não estão preparadas, não estão. Por quê? Porque as pessoas não se preocupam com nada, nesse sentido. Relacionado com coisas ligadas a coisas existenciais, metafísicas. As pessoas estão preocupadas com o atual, com o agora, porque o sistema faz com que as pessoas pensem dessa maneira. Mas elas nunca se preocupam. E ali depois? E depois? O que vai acontecer? E depois é que quando você está no fim da linha já, nos últimos dias da sua vida terrestre, no mundo material, você aí entra em desespero. E agora? O que eu faço? É complicado. Então, Caio, eu acho que por hoje a gente pode dar por encerrado esse nosso bate-papo, mas me ficou uma coisa pendurada em mim aqui. E existiu em um determinado momento, é bem rapidinho só para a gente encerrar hoje, tá? Toda essa falácia sobre o dia 23 de setembro. Mas, de alguma forma, Caio, me parece que houve um ponto de virada aí. Um ponto de virada energético. Isso tem algum procedimento? Isso procede? Tem. Houve uma virada energética. Houve. E agora, muitos amigos meus, nessas outras realidades do baixo astral, estão analisando que tipo de mudança é essa com relação a certas energias que envolvem o planeta. Por quê? Energias essas que mudam nossos padrões mentais. Quando certas frequências são enviadas para o planeta, ou moduladas, né? Na verdade, elas são moduladas ou alteradas com o objetivo de mudar certos padrões mentais. Então, isso está sendo analisado agora. Não posso te dizer com exatidão com que finalidade teve essa mudança, mas que ocorreu. Nos próximos dias, eu terei a resposta para onde essa nova modulação vai nos levar como consciente coletivo. Obrigado, Caio. Realmente me parece uma coisa, a mim me parece positiva. Eu estou passando isso para ti, que é uma sensação minha, pessoal, tá? Me parece uma coisa positiva porque parece que vai se descortinar um outro horizonte diante de nós. Eu queria te agradecer muito a tua vinda, aos amigos espirituais que também estiveram conosco hoje aqui. Eu recebi uma recomendação de também citá-los em alguns momentos. Marcinha, tu tens alguma indagação ao Caio? Poderias passar as tuas considerações, por favor? Indagações nenhuma. Caio tá cansado.
Eu queria agradecer o pessoal do chat, porque na verdade eu fico cutucando o Marcelo no Facebook, ó, vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar, porque assim, eu tenho essa sensação de necessidade de ter limite, porque eu já vi um Caio nos hangouts de 4, 5 horas e vou falar para ti, não desejo isso nunca mais para ele. Deixa eu agradecer a Verinha, ao Marcelo, todo mundo que está aí no chat, como diz o Caio. Caio, obrigado por vir aqui na Rádio Remix, poder dividir com a gente tudo isso que você tem vivido, tem aprendido, de tantos anos de pesquisa. Agradecer o pessoal que está aí. E agradecer ao Marcelo Summer também. E vamos embora, porque todo mundo quer jantar e o Caio quer dormir. Valeu, obrigado pela presença de vocês. Amanhã a gente tem Rose Belo para vocês aqui na Rádio Remix. Ela vem falar de Gaia. Tem muita coisa para contar aqui na Rádio Remix na sexta-feira. Rosineide Belo para você ao vivo a partir das 21 horas, tá? Amanhã não vai ser às 8, vai ser às 21 horas. Então deixa eu passar para o Caio se despedir do pessoal aí para ele poder ir embora. É com você, Caio. Então, boa noite, gente. Então, agradeço a participação de todos aí no Hangout. Torno a falar sempre que não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade. São observações, né, que a gente tenta fazer e colocar ao longo dos anos, né. Mesmo porque é um ser humano que dura 80 anos, fisicamente falando, em termos de memória, experiência e outras coisas mais, é um ser bem limitado perante esses outros seres interdimensionais que têm consciências aí de 10 mil, 100 mil anos. Então, se vocês fizerem um comparativo, realmente é um jogo, infelizmente, desleal, mas que deve ser encarado de uma maneira positiva, porque todos nós temos um potencial infinito dentro de cada um de nós, chamado Deus. E Deus não precisa ser chamado através de um telefonema. Por quê? Porque nós somos Deus. Então, uma boa noite e gostaria então de desejar a todos muita prosperidade, muita paz e que cada dia mais possamos melhorar nossas condições, né? Não seguindo o mal do mundo, mas sentindo coisas que muitas vezes nós não damos importância. Você pode sentir a natureza, você pode sentir até o amor do teu cachorrinho, né? Para quem tem cachorro, gosta de cachorro, você vê o bichinho lá, às vezes vai lá te cheirar, te fazer um carinho, alguma coisa assim. Sentir pessoas que você ama, sentir numa maneira mais ampla. É você doar um pouco do seu positivismo, né? Mas, assim, sem fazer muitos esforços, simplesmente desejar o melhor para todos. É assim que eu quero para todos vocês essa noite. Então, muito obrigado, gente. Meu irmão, muito agradecido pela tua vinda. Para ti, sempre nós reservamos as melhores energias que a gente pode proceder. Uma boa noite para ti. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, uma boa noite a todos. Acredito que hoje nós tenhamos conseguido, pelo menos, fechar com todas as respostas às perguntas que foram feitas. Obrigado a todos e até amanhã com Rosineide Belo, às 21 horas, viu, gente? Amanhã às 21 horas. Obrigado, boa noite a todos, uma feliz noite.